Não. Dona Lisiara, na verdade. A Lisiara está falando, tá um L na tela. Achando embaixo ali, a tua está desligada. Sim. O Alexandre estava aparecendo, só Lisiara que não. Isso, aqui nós estamos com os dois notebooks, eu estava num e no outro. Então, tendo dado início à gravação e com a Ivanilda, damos início à nossa sessão solene de celebração do aniversário de 9 anos de fundação do Sinditai. Olá a todos, todas e todos, sejam muito bem-vindos. Em nome do Sinditai, Sindicato dos Técnicos Administrativos em Educação da Universidade Federal da Fronteira Sul, estamos felizes em realizarmos, neste momento, esta sessão solene de celebração dos 9 anos de fundação do sindicato. Este evento, sem dúvidas, é um marco para aqueles que estão sempre na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Nós tínhamos configurado todo um protocolo para seguirmos os procedimentos de uma sessão solene, porém, todavia, como estamos em meio ao movimento nacional de greve, e temos a participação aqui conosco da nossa coordenadora geral da FASUBRA, a Ivanilda Oliveira Silva Reis, que às 16 horas vai participar da solenidade de assinatura com o governo dos reajustes dos auxílios e benefícios. Nós vamos antecipar um pouco esse movimento e vamos já, de antemão, passar a palavra para a nossa colega Ivanilda Oliveira Silva Reis. Vou pedir que faça uma breve apresentação. Ivanilda, diga de onde você é, e desde já agradecemos muito pela sua disponibilidade, principalmente nesse turbilhão de atividades que vocês estão vivenciando aí em Brasília. Está com você, Ivanilda. Boa tarde, eu quero agradecer muito o convite. E aí, eu sou Ivanilda Reis, como já foi apresentada aqui, coordenadora geral da FASUBRA. Também sou da base do Sintu e a coordenação geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Aposentada. É um orgulho imenso ser convidada. Estou aqui dentro de um ônibus com o Comando Nacional de Greve. Nós saímos agora de uma atividade aqui com os indígenas. Estamos indo lá para o DENIT para assinar o acordo. E aí eu já, de antemão, agradeço poder falar rapidamente. Gostaria de ficar com vocês, gostaria de fazer uma participação aqui que o momento exige, mas é isso, como você falou, nós estamos em uma greve muito forte e que reforça a importância da organização da base. Então, parabenizar vocês, porque a FASUBRA, ela só existe, só tem a referência nacional que tem de uma entidade de luta, de organização dos trabalhadores em defesa dos direitos, porque temos a base, porque temos vocês, enquanto sindicatos, se organizando, contribuindo com essa luta e fazendo a luta, né? Porque a direção, ela tem o papel de organizar, de encaminhar, mas se nós tivermos uma base organizada que realmente enfrente o desafio de fazer a luta, que é muito difícil, nós não estaríamos com essa greve forte, nós não estaríamos com essa mobilização que nós estamos a nível nacional. Então, cada vez que o sindicato comemora, é um resultado de uma luta de todos os trabalhadores. É para que todos os trabalhadores possam comemorar junto. E a FASUBRA, como federação que representa o sindicato, tem orgulho cada vez que essa comemoração acontece, cada vez que a base está organizada. Então, a importância desse evento que vocês estão fazendo é isso. É o reflexo do que são os trabalhadores organizados na base. A gente precisa de sindicato como o Sinditai, que está fazendo a luta, está se organizando e podendo comemorar. Nós passamos um momento difícil no governo anterior, que quase destruiu o sindicato, era a proposta, e nós reagimos e continuamos firmes com os nossos sindicatos fortalecidos e agora dando resposta na nossa greve, na nossa organização. Então, esse é um momento muito importante, é um momento não é só solene, né? É um momento de grande realização, de grande felicidade, porque em todo o contexto de ataques, nós estamos conseguindo manter os sindicatos e os dirigentes e trazendo a base junto a esses sindicatos. Então, porque é importante dizer que o sindicato só comemora se a base estiver
né, acreditando naquele sindicato, respeitando as direções. Então, vocês são um exemplo da base da Fazubra. Quero parabenizar, estar muito feliz de estar aqui, agradecer o convite, que a gente possa, em outros momentos, dialogar por mais tempo, que eu não tenha que sair correndo de uma atividade tão importante como eu vou ter que fazer agora. Mas é por uma causa importante, né? Eu vou lá fazer a assinatura do acordo, que a maioria das entidades disseram que, apesar das críticas, é importante dizer isso, esse acordo a gente assina mais com posicionamento de crítica, né? Porque exclui os aposentados, não é ainda a equiparação dos benefícios que nós reivindicamos, mas é um avanço, é uma conquista, sim, que merece ser comemorada. Então, isso é um momento e, além disso, nós estarmos aqui no Comando Nacional de Greve. Estou participando aqui, como eu falei, com outros companheiros que estão indo para lá também para fazer uma atividade. Então, esse é um momento muito importante. Então, mais uma vez, agradecer esse espaço e parabenizar vocês por essa data tão importante, porque não é só uma comemoração, é comemoração de um sindicato de luta que entende a necessidade da luta na base. Então, meus parabéns, e que a gente possa, em outro momento, ter mais tempo para dialogar, e podem me convidar, que eu estou aqui pronta a atender, porque é um privilégio ter um convite de um sindicato comemorando aniversário decorrente de tantas lutas. Parabéns a vocês. Nós que agradecemos, Ivanilda. Sinta-se também reconhecida enquanto Comando Nacional, direção da Fazubra, por nos representar ali nas negociações, nas orientações. Hoje mesmo já aprovamos na Assembleia a rejeição da proposta do governo. E para os 10 anos, com certeza, daí a gente consegue organizar, depois dessas conquistas da nossa grande greve, um grande evento, que com certeza iremos convidar vocês, então, se possível, até presencialmente. Então, boa luta e muito obrigado novamente. Muito obrigada, estou à disposição. Obrigado. Então, agradecemos a Ivanilda. E nada mais significativo do que celebrar um aniversário do sindicato quando estamos envolvidos em uma greve nacional, naquela que é considerada por muitos também como uma das maiores e mais fortes já realizadas na educação federal. Embora o Sinditai tenha sido formalmente criado na Assembleia de Fundação de 25 de abril de 2015, desde o início das atividades da Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFFS, nos idos de 2010, foi se criando um caldo de articulação entre os tais que vieram aqui trabalhar. Tão forte foi essa união inicial que os tais aderiram ao Movimento Nacional de Greve da Educação lá em 2012, mesmo sem ter sequer o esboço de uma entidade sindical que pudesse lhes dar amparo e suporte naquele momento. Mesmo enfrentando fortes resistências, principalmente da alta gestão da universidade, que com uma inovação jurídica tentou restringir o acesso a direito de greve, tentando aplicar punições como o registro daquele movimento com efeitos na folha funcional dos servidores, aqueles momentos serviram de embrião para que se unissem e iniciassem um movimento de criação de um sindicato. Entre aquele período e até abril de 2015, muitos foram os desafios para criar uma entidade que representasse os tais de uma instituição multicamp, presente em 3 estados da federação. Só esse fato já gerava a necessidade de se pensar um sindicato diferente dos moldes tradicionais em sua cobertura. Tanto é assim que no nosso nome completo é Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Técnico-Administrativas em Educação de Universidades Federais nas cidades de Chapecó, Estado de Santa Catarina, Cerro Largo, Erechim e Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, Laranjeiras do Sul e Realeza, Estado do Paraná, carinhosamente chamado Sinditai. Ao longo desses 9 anos de atuação, o sindicato teve uma série de dificuldades, que sempre foram superadas justamente com a força da união da categoria. Dentre as principais vitórias, destacamos aqui a reversão do corte de ponto de grevistas, a criação e implementação do Pleduca, por exemplo, que é um programa de capacitação dos tais que pode servir de modelo para muitas outras instituições. Também estivemos na resistência nas mais diversas pautas, fossem elas nacionais, como a luta contra a reforma trabalhista, contra o teto de gastos, a reforma de previdência e administrativa do Guedes, ou mesmo pautas locais,
como a resistência contra a intervenção com a nomeação de um reitor não eleito, sempre com o apoio das bases. Procuramos priorizar um trabalho coletivo, que começa na contribuição mensal dos filiados, das reuniões e assembleias, das pessoas que assumem cada uma das demandas, sejam pontuais, como comissões, IGTs, grupos de trabalhos, até quem está na direção executiva. Como mencionado, hoje comemoramos 9 anos, no meio de uma grande greve nacional. Então, para não desviarmos muito o foco disso, não iremos detalhar muito mais em outros pontos e conquistas nesse momento agora. E, no ano que vem, aí sim, para comemorar os 10 anos do sindicato, iremos celebrar com toda e devida magnitude que merecemos. Agora, a gente vai priorizar, nesse momento, a participação daquelas pessoas, de algumas das pessoas que foram fundamentais para a criação do Sinditai. Sendo que passamos nesse momento, vou nomear as pessoas que depois irão fazer as falas, para a composição da mesa virtual deste evento. Temos então já a Ivanilda Oliveira Silva Reis, que é a coordenadora geral da FASUBRA, que já apresentou a sua manifestação. Teremos a Lisiara Sarmento Portela, que é a atual coordenadora geral da executiva do Sinditai. Também teremos a participação de Gibran Jordão, que era o coordenador da FASUBRA na época da fundação do sindicato, o advogado Erivelto Confideira, que é o nosso assessor jurídico da entidade, o José Roberto de Carvalho, que era membro da comissão de criação e da primeira executiva do Sinditai, o Juliano Kluck, membro da comissão de criação e também da primeira executiva do Sinditai, junto com a Dariane Carlesso, que era também da comissão de criação e da primeira executiva, e o colega camarada Azumir Rossari, que era presidente do Sindicato dos Bancários de Chapecó e região, que nesse momento não, e que vai representar, no caso, as entidades que deram apoio, deram apoio e suporte para a criação do Sinditai na época. Eu vou só me deslocar para o segundo notebook, porque o Azumir não pôde estar presente aqui por motivos de agenda, mas ele nos enviou um vídeo fazendo a sua manifestação, que vamos compartilhar agora. Fecha o microfone, por favor. O som também. Será que... Não, boa pergunta. Aqui. O som talvez nos libere aqui. Libera, eu fecho o meu. Tá. Olá, sou Alzumir Rossari. Primeiro dizer para vocês que eu gostaria de estar presente nesse momento importante do sindicato. Estou em viagem e vou gravar esse depoimento. Acompanhei há 9 anos atrás a criação do Sinditai. Dizer para os que não sabem, esse sindicato ele teve na linha de frente da sua criação as mulheres. Me recordo bem da Dariane, da Janaíta, da Juscelia e de várias outras que tomaram a frente na fundação do sindicato. E o sindicato surge num momento importante da vida dos trabalhadores das universidades, e especialmente da UFFS, e já surge também na luta, nos movimentos. Acompanhei essas lutas, acompanhei esses movimentos, e posso dizer que o sindicato, nesse período de criação, cumpriu seu objetivo histórico, que é de representar os trabalhadores, os técnicos, os trabalhadores da educação e também de fazer as lutas gerais da classe trabalhadora. Obviamente, a gente viveu períodos bem difíceis, com a ascensão de governos de direita neofascistas, onde inclusive se aprova uma reforma trabalhista que ataca de frente a organização sindical, que tem o objetivo de acabar com as organizações sindicais, mas graças à resistência dos trabalhadores fizemos frente a isso, e hoje o Sinditai é uma entidade consolidada, respeitada em nossa cidade,
e que encaminha as lutas coletivas, tira as pautas dos trabalhadores e faz um movimento. A greve recente é uma prova disso. Queremos dizer também que é o momento de fazer avançar as pautas da classe trabalhadora, fazer avançar para a perspectiva de garantir direitos imediatos, em acordo coletivo, onde se assegure reajuste, onde se assegure plano de carreira, onde se assegure direitos históricos dos demais trabalhadores para a categoria de vocês. E nesse momento em que vocês estão na greve, dizer que estamos juntos, desejo sucesso e desejo uma vida longa para o sindicato, encaminhando as lutas e fazendo história. Forte abraço. Estendemos nossos agradecimentos ao camarada Zulmir. Nós temos também um outro representante externo aos moldes do que foi a Ivanilda anteriormente, que é a atual coordenadora geral da FASUBRA, e ainda nessa esteira, nós vamos ter agora uma fala representativa dessa importância de estarmos junto com a federação. A gente vai convidar o colega Gibran Jordan, que era coordenador da FASUBRA na época da fundação do Sinditai, e o qual trouxe também contribuições muito importantes para a nossa fundação. É importante destacar que, inclusive, naquela época, estavam junto com ele, representando a FASUBRA, o JP, o Rogério Marzola, a Rosângela, e, em memória, também o falecido camarada Paulo Henrique. Então, como o Gibran tem um compromisso também às 16 horas, passamos agora a palavra para você, Gibran. É toda sua. Legal, saudações. Vocês me ouvem? Ouvimos. Ótimo. Não, saudações aí para todo mundo que faz parte da construção desse sindicato, né, que hoje faz 9 anos. Espero que quando a gente fizer uma década, né, ano que vem, a gente possa participar presencialmente, fazer uma festa de confraternização, porque 10 anos de sindicato, 9 anos hoje, 10 anos ano que vem, é uma vitória, né, para o movimento sindical da fronteira sul, mas também dos técnicos administrativos de todo o país. Vejam, quando as universidades, os institutos federais passaram, e espero que agora também tenha um novo ciclo de expansão, tá? Então, várias instituições pelo país, no interior do país, em vários estados, começaram a surgir e os trabalhadores começaram a entender a importância de se organizar de forma sindical, né? E eu acho que esse foi o momento do Sinditai há 9 anos atrás, e eu tenho muito orgulho de ter participado, né? Foi um esforço a gente chegar até aí, e a FASUBRA depois fazer a ponte, depois a FASUBRA assumir e se aproximar e fazer parte dessa fundação de um sindicato de trabalhadores da educação. A gente vem caracterizando que o movimento sindical brasileiro e também mundialmente não vive um bom momento, né? A gente não está naquele momento que a gente vê na história, ou que muitos que estão hoje mais veteranos, que atuam hoje no movimento sindical, viveram na década de 80, né? Onde houve um grande ascenso, onde vários sindicatos surgiram para o movimento, onde se fundou a CUT, onde várias figuras públicas surgiram do movimento sindical para poder se transformando em figuras também políticas, né? O próprio presidente do país vem desse processo, né? O presidente Lula. E hoje a gente vive uma situação mais reacionária, no qual os sindicatos têm uma certa dificuldade para lidar com as bases, porque há um problema subjetivo grave, né? As pessoas, por conta dessa situação reacionária que a gente vive no Brasil e no mundo,
não acreditam muito mais na luta coletiva, acreditam muito mais em saídas individuais para resolver os seus problemas. E quando nós estamos num mundo com 8 bilhões de pessoas que resolvem, em sua maioria, resolver os seus problemas de forma individual, né, é quando a gente vive uma crise do movimento sindical. E ver hoje vocês, depois de 9 anos, fazendo uma reunião para comemorar a existência desse instrumento de luta, que é o Sinditai, a gente percebe que nem tudo está perdido, né? Que existem focos importantes de resistência. O setor da educação, sindicalmente, tem sido esse foco. Para vocês verem as principais greves, lutas e mobilizações do movimento sindical brasileiro nos últimos cinco anos, foi o setor da educação, seja na rede básica, nos sindicatos de professores e trabalhadores da educação estaduais, municipais, e agora nós estamos mostrando que a nível federal também, com essa nossa greve de técnicos administrativos em educação, né, os famosos TAIs, como também de docentes, né, que também estão agora nessa greve. Nós temos uma greve na educação federal, o que confirma que o setor de trabalhadores da educação é um foco de resistência dentro de uma situação política muito reacionária. E a gente tem que valorizar isso, né? Esse é a nossa tarefa. E eu acho que a comemoração hoje de 9 anos do Sinditai, em meio a uma greve, faz parte desse foco de resistência. Nós somos ainda aquela brasa, aquela chama que não se apagou e que a nossa tarefa é fazer ela se alastrar e, quem sabe, outras categorias possam também se fortalecer na sua mobilização, ganhar consciência de classe e fortalecer essa resistência contra tempos tão difíceis, né? Tempos muito difíceis, muito complexos, onde há um crescimento de uma extrema-direita muito forte no mundo, no Brasil, em especial no sul do país. Tá? Eu imagino que não deve ser uma tarefa fácil manter um sindicato de pé e fazer ele dialogar com a sociedade, as demandas dos trabalhadores, numa situação política no qual nós estamos vivendo. Então, eu agradeço muito a vocês terem nos convidado, porque quando nós plantamos aquela semente há 9 anos atrás, né, a gente tinha certeza que a gente estava fazendo a coisa certa, e hoje ver os companheiros comemorando os 9 anos do Sinditai confirma que a gente fez a coisa certa em apostar, em prestar solidariedade e ajudar na fundação desse sindicato. Parabéns, e espero que a gente tenha uma vitória nessa greve para que anime aí mais e mais companheiros se filiarem no sindicato e acreditar na luta coletiva. É isso. Muito obrigado, Gibran. Nós agradecemos também a sua presença aqui e já estendemos que para 25 de abril de 2025, vou fazer um evento dos 10 anos, tentaremos também fazer presencial aí com as devida data vênia para a gente fazer isso. Vou lembrar uma coisa, hoje é dia da Revolução dos Cravos, né? Que é uma revolução de resistência que derrubou a ditadura em Portugal. E a data desse sindicato ser no dia 25 de abril, ela se soma a essa resistência do povo português contra a ditadura de Salazar, que foi muito importante. E hoje tem muitos eventos no país, aqui no Brasil, celebrando a Revolução dos Cravos, que foi a última revolução que derrubou uma ditadura no mundo de caráter e programa de esquerda e socialista. Depois dessa revolução, nós não tivemos outra mais. São mais de 50 anos, né? E por isso eu digo que nós não estamos numa situação tão fácil, né? Mas muito legal o sindicato fazer aniversário na mesma data da Revolução dos Cravos. É isso, gente. Muito obrigado, boas atividades aí também, novamente. E até a próxima. Nesse momento, então, a gente vai passar a palavra agora para a colega Lisiara Samento Portela, que vai falar em nome da executiva atual. Oi, boa tarde. Eu me chamo Lisiara. Eu atualmente componho a executiva do Sinditai e também estou no comando de greve atualmente, né? Eu primeiro agradeço por ter me passado a palavra como atual representante, porque, na verdade, somos vários, não sou só eu, né? Então, aqui
Eu estendo meu cumprimento e agradecimento a todos que estão compondo não só a executiva, mas o comando de greve e toda a categoria, né? Porque todos nós construímos esse sindicato. E, bom, eu cheguei depois, né? Eu sou nova na instituição, na UFFS, e também não tinha uma experiência sindical, né? Quando eu cheguei aqui no oeste de Santa Catarina, eu vivenciei uma outra Santa Catarina, né, que eu vivia no litoral. Também peguei uma instituição que estava ainda passando por uma situação muito complicada, né, em termos da democracia, né, no nosso país, na universidade, e peguei também colegas muito adoecidos em função disso. E nesse momento enfrentamos algumas coisas juntos e né, compus junto ali o período eleitoral, né, acabei também compondo a executiva, e eu falei, pessoal, vocês são corajosos de me colocar na executiva, porque eu não tinha uma experiência sindical, apesar de ter muita vontade, né, de construir. E eu só tenho a agradecer. Aqui eu falo pessoalmente, mas toda essa construção ela é coletiva, e não só o fortalecimento individual, no meu caso, né, eu falando enquanto lisiara, mas também eu pude ver o que a classe trabalhadora é capaz de fazer. Eu pude participar de uma plenária em Brasília, né, da Fazubra, e ali, não só aqui na UFFS, mas em Brasília, eu fui vendo a dimensão do que nós somos capazes de construir coletivamente. Os trabalhadores juntos são muito fortes, né? E a gente está agora passando por esse momento de greve. Então, eu quero deixar aqui o apoio a todos os trabalhadores que estão em greve nesse momento, porque nós somos categorias tanto no Serviço Público Federal, mas também tem, né, outras categorias na educação, seja estadual e também municipários nesse momento que estão compondo, né, estão no movimento paredista. Mas eu quero deixar essa mensagem de que trabalhadores em greve também estão ensinando. E é isso, gente. Muito obrigada pela confiança. Espero também contribuir no que me for possível. Obrigado, Lisiara. Continuando na ideia de termos as manifestações daqueles que nos auxiliaram na criação do sindicato, vamos convidar agora a palavra para o advogado Erivelto Confidera, que é assessor jurídico do Sinditai, que desde a nossa fundação tem nos auxiliado nessas questões legais. Erivelto, está chegando aqui para se manifestar. Acho que é melhor aqui, né? Sim. Então, vamos lá. Bom, boa tarde. Cumprimentar os que estão aí de forma virtual, os que estão em forma presencial. Sempre é uma novidade para a gente esse tipo de atividade, né, de assembleia. Às vezes a gente não se acostuma muito, mas, enfim, são esses tempos agora, né, Alexandre? E a gente já teve oportunidade, inclusive, faz 2 anos, né, Alexandre, que a gente circulou aí pelos campos, e a gente viu como é longe, e não é fácil para fazer encontros e mobilizações em conjunto. Eu quero cumprimentar a direção do Sinditai, a pessoa do Alexandre, da Lisiara, e os demais dirigentes que estão aqui, o Ademir. E me sinto muito honrado de ter sido convidado para um momento de lembrança, de comemoração e de marca, né, que é ter a existência de um sindicato. E também fico feliz de estar aqui com vocês desde o início, né? Lembro bem, né, Dariane, que a gente começou isso junto aí, estou vendo o Juliano também aí no vídeo, a gente começou isso bem antes da data oficial de criação, o que é normal, é natural. E como não foi fácil, né, construir um sindicato tão assim diferente, né, porque multicamp, nada, você não está num único local para reunir todo mundo, para mobilizar. Pessoal, tem assembleia amanhã, vamos todo mundo para a assembleia amanhã, junta lá. Não era assim que funcionava, né? Era uma mobilização muito grande, muito forte, que foi feito e que felizmente se concretizou com a fundação oficial do sindicato.
Bem, eu tenho uma história de vida estou há muito tempo atuando nos movimentos sociais. Também já fui dirigente sindical, atuo na assessoria de sindicatos há mais de 20 anos e fico muito assim orgulhoso de ver que hoje tem uma data em que está se comemorando a fundação do Sinditai. O Sinditai está aqui, ele existe. E ele existe porque tem todo um grupo, tem toda uma categoria que quer que ele exista. E apesar de todos os ataques que os sindicatos sofrem, no país principalmente, para falar do nosso umbigo aqui, de Brasil, mas isso é no mundo também, apesar de todas as imagens negativas, percebam, né? Tudo que se fala de sindicato na mídia, nas organizações e tal, é para denegrir, para falar mal, para destruir. O direito de greve, em regra, não é respeitado. Em regra, os trabalhadores que fazem greve são bastante atacados. Mas, apesar de toda a campanha difamatória, os trabalhadores perceberam que é o seu instrumento de organização e de mobilização. E sim, nós vivemos em tempos que o individualismo venceu, mas a resistência a uma organização coletiva é essa que está aqui. E nada melhor do que uma organização coletiva do campo da educação. E aí, a gente falando do momento atual e dos desafios para o futuro, acho que o que nós temos que fazer também é uma educação de organização e de luta dos trabalhadores. Uma educação no campo social, né? Uma educação em que reforce o papel dessas entidades tão importantes para a conquista de direitos e para a luta de direitos. Vocês estão no movimento de greve agora e é fundamental, vocês estão de muito parabéns, porque fazer greve é difícil, mas fazer greve é lutar por seus direitos, é não ficar parado. Então é um momento também de educação, é um momento que a gente pode buscar uma transformação. Claro que construir é difícil, leva muito tempo para construir, para fazer com que as coisas aconteçam e funcionem, mas vale a pena. Vale a pena a gente ter essa história de luta. São 9 anos já. 9 anos da entidade oficialmente existente. Há 2 anos, lembrávamos aqui, eu e o Alexandre, que saiu o registro oficial, né? Longeva demora de ministérios para sair o registro oficial. Mas são tudo conquistas. Conquistas importantes que devem ser lembradas, que devem ser referenciadas, e que vocês hoje têm uma categoria, a categoria está aqui, está presente, está participando, quer saber das coisas que acontecem, apoiam os dirigentes que estão aqui, porque não é fácil ser dirigente sindical, mas que, felizmente, vocês têm recebido apoio, né? Vocês têm se fortalecido. Muitos outros locais, às vezes, o pessoal foge de qualquer situação de eu não quero participar do sindicato, dá muito trabalho, muito estresse, tem que resolver um monte de coisa, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, eu só gostaria de dizer que fiquei muito feliz com o convite, feliz mesmo, agradeço por vocês terem lembrado aqui, né? Estou na assessoria aqui jurídica do Sinditai, mas também participei politicamente da criação do sindicato e fico muito feliz de ter isso na história. Obrigado mesmo, mais uma vez. Obrigado, Erivelton. Agora, iremos abrir espaço para manifestações dos colegas técnicos administrativos em educação da UFFS que participaram da construção da nossa entidade. Vamos iniciar, então, chamando agora o Juliano Klusch, que também atualmente é coordenador geral do Sinditai, nessa executiva, e foi um dos membros da comissão de criação e daquela primeira executiva pro tempore do Sinditai. Juliano, está com você. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas e a todos, e quero dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje, comemorando esses 9 anos do sindicato. São 9 anos do CNPJ, eu acho que todos que me antecederam falaram isso, são 9 anos do CNPJ, mas são pelo menos 13 anos de atividade, né? Começando as nossas primeiras atividades lá no longínquo ano de 2011, né, onde eu lembro que era início de inverno, curiosamente, era o início do inverno, e fizemos, naquele momento, um churrasco para começar a discutir o estatuto do sindicato, de como a gente poderia fundar o sindicato. Eu comecei no sindicato como churrasqueiro, só para vocês terem uma noção.
Então, nesse sentido, a gente foi construindo e, com o tempo, a gente foi evoluindo as discussões, né? Conseguimos aderir à greve em 2012 com bastante dificuldade, né? Dificuldade financeira, dificuldade de organização, praticamente todo mundo sem absolutamente nenhuma experiência sindical. Então, fazendo essa reconstituição, né, da história, essa retrospectiva da história, a gente sabe que em 2012 tivemos um grande ataque aos nossos direitos, em especial o direito de greve. Como já me antecederam aqui, não vou detalhá-lo, né, mas a gente recebeu uma ameaça de corte de ponto, de corte de salário, inclusive, no primeiro dia da greve. Então, nesse sentido, a gente quer dizer que iniciamos vencendo, né? Vencemos, nos mantemos na greve mesmo com ameaça de corte de ponto, e assim, temos um start naquele momento, um start mais sério, vamos dizer assim, um start mais efetivo para a criação do sindicato a partir da greve de 2012, onde naquele momento 2 campos aderiram, né? Realeza e Chapecó naquele primeiro momento. Tivemos algumas movimentações nos outros campos, mas ainda era bem incipiente. Já passando mais para frente, tivemos, por exemplo, um fato bastante curioso, né? Nós fundamos o sindicato no dia 25 de abril de 2015 e o congresso da FASUBRA era logo depois, né? Logo 10 dias depois, dia 5 de maio, estávamos nos dirigindo, naquele momento, eu e a Ana, como representantes do Sinditai, eu e a Ana Paula Modesto, lá do Campus Erechim, fomos escolhidos para estar participando como ouvinte nesse primeiro congresso da FASUBRA, mesmo ainda a gente não tendo sido efetivado, né, como membro da FASUBRA. Nós fomos convidados pelos membros da FASUBRA que estavam lá na Assembleia de Fundação. Sempre é bom lembrar isso, porque esse foi o primeiro passo para que a gente pudesse, hoje, estar militando dentro da federação, que é quem hoje comanda, né, as pautas nacionais. Frente a isso, desse segundo passo, aderimos à greve em 2015. Né? Foi uma greve importante. Tivemos alguns equívocos de análise que a gente é cobrado até hoje, né, que a FASUBRA, principalmente, é cobrada até hoje, porque nós aqui no sindicato votamos na época para aceitar os 4 parcelas de 5%, né? Mas a FASUBRA, infelizmente, a grande maioria, ou felizmente, não sei, na época, era difícil de se entender isso, né? Aceitamos, né, essa proposta de 2 parcelas de 5%. Então, só para vocês terem uma noção de como a nossa luta já vem dando frutos, mesmo antes do sindicato estar efetivamente fundado e efetivamente filiado à FASUBRA. Então, nós tivemos 2 greves, onde nós conseguimos, pelo menos, nessas 2 greves, 25% de reajuste a partir dos acordos nacionais com o governo. Frente a isso, continuando a história, a partir da nossa fundação, conseguimos fazer com que mais campos conseguissem entrar na luta. Né? Em 2015, tivemos greve em todos os campos. Né? Menores ou maiores, mas tivemos greve em todos os campos. Isso foi muito bom e foi muito importante para a consolidação também do sindicato em todos os campos da universidade. Mais à frente, tivemos o golpe, né, 2016, que a gente tem que colocar assim como golpe, e também os governos Temer e Bolsonaro, da qual ficou mais difícil de fazermos alguns tipos de manifestações, como a greve, por exemplo. Mesmo assim, no governo Temer, tivemos à frente da luta contra a reforma da Previdência, que foi derrotada, a reforma do Temer. Tivemos à frente das manifestações contra a reforma da trabalhista, que fomos derrotados. Tivemos à frente também das manifestações contra o teto de gastos. Estive lá junto com outros companheiros aqui do campus e outros companheiros de outros campos, levando bomba de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, né? Cavalaria para cima dos manifestantes. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que dizer, se alguém desta universidade
se coloca dizendo que a gente não teve disposição para a luta nos governos Temer e Bolsonaro, está mentindo. Tivemos, sim, muita disposição para a luta. Fomos derrotados na maioria delas. E a gente precisa lembrar isso, porque nós não nos furtamos da luta. Durante o governo Bolsonaro, tivemos a intervenção na reitoria. Lutamos contra a intervenção. Saímos derrotados? Saímos derrotados, mas lutamos. Fizemos manifestações de rua, talvez não exatamente em Realeza, em Chapecó, mas participamos remotamente das manifestações na Avenida Paulista, participamos de manifestações em Brasília que ocorreram, participamos de inúmeros momentos de cobrança com os deputados, que fizeram com que a PEC 32 não fosse para votação dentro do Congresso Nacional. Às vezes, a luta ela não acontece apenas na greve, ela acontece de um jeito de outros jeitos. Né? Assim como alguns cobram, nós deveríamos estar cobrando o governo de outro jeito agora. Não, agora é o momento da greve. Nós temos um governo que respeita o direito de greve, minimamente. Que respeita o nosso direito de manifestação. Porém, aqueles outros momentos, a gente usa outros modos de luta. Cobrando os senadores, cobrando os deputados para que a PEC 32 não fosse para frente, que a reforma administrativa, que acabaria simplesmente com a nossa carreira, não fosse para frente. Então, nós temos que dizer aqui que esse sindicato, essas pessoas que formam esse sindicato e formam essa universidade, elas não se furtaram na luta nunca. Nunca fugiram da luta. Sempre estiveram ali. Por isso, eu disse ontem no grupo do WhatsApp, eu vou repetir agora. O nosso sindicato ele foi fundado, fabricado e produzido na luta. Ele se criou e cresceu na luta. Está lutando e lutará sempre pela classe trabalhadora, pelos PCCTAI e pelas universidades desse Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Juliano. Inclusive, foi mencionado aqui no bate-papo a lembrança do nosso colega José Roberto de Carvalho, carinhosamente o Zé Roberto, que ele participou também da criação do sindicato, esteve ali em Brasília também levando bomba, que apesar de ter um pouco de deficiência visual, estava sempre na luta. E foi convidado também para a sessão solene de hoje, mas, infelizmente, por motivos diversos, não conseguiu comparecer aqui. Dito isso, a gente agora vai passar a palavra para a colega Dariane Carlesso, que também era membro da comissão de criação e da primeira executiva para Tempore, e depois da primeira executiva eleita do Sinditai. É importante destacar que, embora não esteja na executiva atual, Dariane sempre teve forte atuação em defesa da nossa categoria e atualmente está nos representando no Consune e também agora compõe nosso comando de greve e o Comitê de Ética da Greve, ou seja, está sempre participando. Passamos então a palavra para a Dariane. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, pelas palavras, Alexandre. Acho que muito daquilo que eu rememoraria aqui, né, nessa estada na UFFS e após a criação do sindicato já foi dito aqui, muito bem lembrado pelos colegas. É uma data muito especial, é uma data de comemoração mesmo. Parabéns à executiva do Sinditai, que tirou um tempo durante essa greve para se dedicar a fazer essa comemoração. Ela é necessária, ela é importante, ela precisa acontecer sempre, né? Nos 10 anos a gente precisa fazer com mais força ainda, por conta de que resistir no movimento de sindicato, permanecer no movimento de sindicato é muito difícil. Então, quando a gente pode, nas poucas comemorações que podemos fazer, temos que fazer, né? E quando a Alexandre me disse que eu comporia essa mesa, que eu teria aqui uns 5 minutinhos para falar, tentei ficar assim resgatando um pouco do que seria mais importante, né, dizer, porque a gente viveu tanta coisa e intensamente aqui, né, na UFFS, foram tantos embates, foram tantas batalhas que precederam de fato a existência do sindicato.
mas todos os que nos atacaram, ao mesmo tempo, também nos ajudaram a nos fortalecer, né? Com certeza, essas pessoas que desacreditam no corpo técnico-administrativo de uma instituição como massa pensante também dessa instituição, que desacreditam no seu potencial para pesquisa, para extensão, para coordenação, para direção, para organização sindical, são pessoas que, em certa medida, nos deram gás, mas, infelizmente, elas permanecem aí vigilantes e continuam, né, tentando nos fazer que nos sintamos como meros braçais, vou chamar assim, né, sem nos oportunizar, por vezes, a condição de pensantes também da instituição. E, por isso, nós precisamos nos manter vigilantes, né? Então, são 9 anos de sindicato, mas que o sindicato tem uma vida muito longa, né? Ele faz parte hoje da UFFS, o UFFS é Sinditai também. Sinditai ajuda a construir essa instituição, na medida em que Sinditai, nesses 9 anos, arrisco dizer até um pouco antes disso, mas vamos tratar, né, da formalidade, nesses 9 anos ele é um lugar de encontro. É um lugar de encontro e não é um encontro casuístico, não é um lugar de encontro de conversa fora. É um lugar de encontro com propósito, é um lugar de encontro com princípios, é um lugar de encontro muito bem ancorado no seu estatuto, né, de fundação, onde a gente tem causas muito justas, né, por lutar, e por isso é um lugar onde a gente consegue reunir as angústias da nossa categoria, a gente consegue, com as direções que tivemos até então, encaminhá-las, né? Tivemos sempre muita pauta local, obviamente que os momentos de greve, eles são mais contundentes, eles são mais, né, de maior embate, mas a gente tem um contínuo de pautas locais acontecendo na UFFS sempre, né? E esse contínuo de pautas locais que acontecem na instituição precisa ser tratado, e nada melhor do que termos uma entidade sindical para tratar, né? Então, acredito que esse momento, né, que é de comemoração, ele precisa ser um momento de fortalecimento, de convencimento de mais colegas que ainda não estejam vinculados à entidade sindical para que se aproximem. A entidade sindical ela precisa ser forte, ela precisa ter filiados, apesar de todas as contramarés, né, que nós enfrentamos. Acredito eu, Alexandre, talvez seja um desafio para pensarmos, talvez logo assim que findarmos essa greve, num livro, num documentário, em algo que a gente possa registrar um pouco das histórias que vivemos, né, nesse movimento, né, de 10 anos de entidade, porque são muitas histórias. Eu vejo aqui a colega Sandra Bordignon sentada aqui no nosso auditório, e eu não tenho como não me emocionar, né? É uma das pessoas que inspirou essa mulherada que tocou à frente do sindicato, sim, como disse o Alzumir lá no início. E mulher tocando à frente do sindicato na região sul do país e com o reitor que a gente tinha não era pouca coisa, né? E fizemos muita coisa. A Sandra, a Lilian, a Janaíta e eu sentamos na frente do Erivelton em 2012, tiramos dinheiro do nosso bolso para iniciarmos uma ação que nós ganhamos depois, até a terceira instância, de reversão, né, dos assentamentos funcionais marcados em função de uma greve, né? Então, assim, são histórias que não vão ser apagadas, porque nós não as deixaremos apagar, né? Nós precisamos agora criar mecanismos para tê-las registradas. E que bom lembrarmos de tudo isso com tanto orgulho, né, com tanta vontade de que isso continue, de que isso cresça, de que isso se fortaleça cada dia mais, que a gente possa se abraçar, né, ser coletivo de fato, entender que o problema meu, ele não é só meu, aqui dentro a gente tem uma identidade classista por ser construída ainda, mas já muito avançada. Quando chegamos em 2010, a gente não sabia direito o que era ser técnico administrativo em educação, cada um vinha da sua formação específica, chegando num lugar que não tinha ninguém para dizer é assim, 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 aqui funciona desse jeito, né? Então, essa identidade do que é ser técnico administrativo em educação é também, em grande medida, uma construção que o sindicato ajudou e está ajudando a construir. Então, parabéns ao Sinditai,
Sinditai, parabéns a essa coordenação atual, que muito nos orgulha, o Alexandre, né, acho que está fazendo um papel, assim, extraordinário nessa greve, a gente curte pra caramba, né, todos os vídeos e tudo mais. Um agradecimento especial, acho que tem que ser feito para o Juliano, que está sempre com o pé na estrada, indo para a Fazubra nos representar, indo lá para Brasília, enfrentar maior perrengue, porque não é fácil. Eu já fui, a gente vai e vai com pouco dinheiro, tem que acampar, tem que se virar, né, para não gastar muito também. Então, assim, acho que é um grupo que se soma e consegue fazer esse movimento tão bonito que é o Sinditai e que nos emociona ao ver que ele está crescendo, né, e crescerá ainda muito mais, porque é feito de pessoas muito queridas, né, e que hoje sabem o lugar que ocupam, quem temos que enfrentar, né, e também e principalmente que é na coletividade que a gente vai conseguir as nossas vitórias. Então é isso, muito obrigada e sigamos na luta. Vida longa ao Sinditai! Viva! Nós que agradecemos a Dariane, reiteramos que também ela é uma inspiração aqui para todos da categoria, sem dúvidas, pela sua forte atuação também no momento da intervenção do reitor não eleito, que inclusive sofreu processo administrativo, que conseguimos também reverter com a forte atuação política. Sobre a questão da memória, o registro, sem dúvidas, vamos providenciar isso, algum elemento, que ainda mais nos tempos atuais, como disse o Gibran, temos que rememorar as lutas e as conquistas contra o outro lado, que está aumentando os ataques para o serviço público e para a população. Então, temos que sim, até aproveito para que procurem na internet o UFFS pela memória, é verdade, que tem um site específico para a gente registrar todos os ataques que sofremos ali no último governo. Então, é fundamental isso. Então, antes de encerrarmos, eu quero mencionar que temos a presença do professor Bruno Piccoli, que é do Sindicato dos Docentes da UFFS. Não vou chegar ali a abrir a palavra, porque vamos deixar para os 10 anos para a representação. Já estamos encaminhando para o final. Quero lembrar também que temos o Ademir Basotti, o Guilherme Romero, a Elizabeth Ramos, que compõem a executiva atual, a colega Carolina de Cerro Lago também. Carolina, meu Deus. A Karina, desculpa, acabei misturando. A Karina de Cerro Lago, que tem enfrentando algumas dificuldades pessoais, mas está também sempre, na medida possível, apoiando. Então, nós, enquanto executiva, usando um pouquinho o que dizem, que era do Isaac Newton, nos amparando nos ombros dos gigantes que vieram antes, estamos procurando, então, encaminhar as demais pautas para a categoria, e a gente agradece muito pelas falas de todos, pelas excelentes contribuições, e este ano vamos guardar as demais energias para a gente celebrar as conquistas da nossa grande greve. A gente vai celebrar. Então, a gente chama todos que acompanhem as redes sociais do Sinditai, o site, os grupos do WhatsApp, que se somem ao movimento, pois somente na forte união da categoria é que a gente vai conseguir avançar ainda mais na defesa da educação pública, com a valorização daqueles que trabalham nela. Até mais, continuemos na luta, porque só ela que muda a vida. Encerramos aqui, daí vamos encerrar a transmissão do YouTube, e está encerrada a sessão solene. Aplausos para todos. Obrigado. Vamos cantar um parabéns aí? Uhul! Vamos acabar com o som.